Fala moçada, tudo beleza aí com vocês? Latitude Zero está na área. Seguinte, conforme o nosso combinado, a nossa aula de hoje será sobre análise de climograma. E antes de mais nada, já vi muitos alunos comentarem, falarem comigo assim, professor, mas o climograma é muito fácil, ele vai ter ali dois elementos, que a combinação desses dois elementos vai dar a representação do tipo climático, beleza. Mas a questão aqui é que eu já vi muitos alunos perderem tempo nesse tipo de questão, porque ele analisa o climograma, vai nas alternativas, volta no climograma e às vezes ele fica 4, 5 minutos nesse tipo de questão. E a ideia aqui hoje é justamente a gente dar algumas dicas para vocês matarem esse tipo de questão em 1, 2 minutinhos e deixar esses 3, 4 minutinhos restantes numa questão de matemática, física que exige uma determinada conta, beleza? Moçada, e o que é este climograma? O climograma nada mais é do que a representação do tipo climático de uma determinada região do planeta Terra. Que sempre a gente vai ter a pluviosidade, e o que é essa pluviosidade? É a quantidade de chuva em milímetros em uma determinada região em um determinado tempo. Como a gente pode observar aqui, está sendo representado em 12 meses, que a somatória desses 12 meses dará um ano. E o outro elemento importante é a temperatura. Essa linha sendo representada aqui em vermelho, onde essa temperatura ela vai mostrar a amplitude térmica. E o que é essa amplitude térmica? É justamente a diferença de temperatura entre a mínima e a máxima. Vem comigo, moçada. Vamos lá. A gente tem aqui o nosso primeiro climograma, que é da cidade de Manaus. O que a gente tem no climograma? A gente tem aqui a temperatura nesse lado do gráfico e a pluviosidade neste outro lado. Sempre, galerinha, as barras vão representar o índice pluviométrico e essa linha em vermelho vai representar a temperatura, beleza? É o seguinte, quando a gente observa esse climograma que é da cidade de Manaus, o que a gente tem aqui? A gente vê essa linha bem retilínea, certo? Por quê? Conforme a latitude dessa cidade, uma cidade que está na latitude de aproximadamente 3 graus sul, ela faz parte da região equatorial. Então, o que acontece nessa região? Ela recebe a energia solar ao decorrer de todo o ano. Com isso, a amplitude térmica ela é pequena. Devido a essa questão, a tendência dessa linha é ficar retilínea, diferentemente de uma cidade que tem uma latitude maior, como a gente pode ver no próximo climograma, que a gente tem aqui da cidade de Paris. Observa bem, a questão dessa linha aqui é a curvatura que ela já faz. Paris é uma cidade que está na latitude de aproximadamente 50 graus de latitude norte. Então, se você observar a diferença, a linha de Manaus era mais retilínea, já essa curvatura ela é mais inclinada, beleza? Moçada, a gente tem aqui agora o climograma da cidade de Paris. Paris é uma cidade que está a 50 graus de latitude, aproximadamente. 50 graus de latitude norte, beleza? E como a gente pode observar, já tem uma curvatura maior, diferentemente da curvatura da temperatura da cidade de Manaus, beleza? Ou seja, quanto mais retilíneo for, a tendência é que essa latitude ela seja mais baixa. Ocupe uma região equatorial do planeta. E conforme essa curvatura seja maior, a tendência é que essa latitude também seja maior. Tranquilo? Segunda dica marota do Latitude Zero de hoje para você não errar mais questões de climograma na prova do Enem e de diversos vestibulares. Então vamos lá. Observa vocês aqui, galerinha, que a gente tem essa curvatura da temperatura da cidade de Paris, beleza? E essa curvatura ela está voltada para cima. Isso significa o quê? Que essa cidade, que é a cidade de Paris, obviamente, está localizada no hemisfério norte. Por quê? Quando a gente observa aqui no meio do climograma, pegando os meses de junho, julho, agosto, é justamente a época de verão do hemisfério norte. Então, o que acontece? As temperaturas têm uma tendência a subir, justamente devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Então, no meio aqui deste climograma, que seria no meio do ano, a tendência dessa temperatura é subir.
que é justamente o contrário do outro climograma que a gente vai ver aqui, que é da cidade de Santiago. A cidade de Santiago está no hemisfério sul, que nesta mesma época do ano ocorre o contrário. Lembrando o seguinte, um detalhe muito interessante aqui. Sempre que é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Verão no sul, inverno no norte, beleza? Ou seja, se as temperaturas estão altas no meio do ano lá no hemisfério norte, essas temperaturas vão apresentar uma queda nessa mesma época do ano, que seria aqui onde essa curvatura dá uma leve caída, beleza? Então isso daqui, pessoal, é uma dica importante, porque quando você bate o olho nesse climograma, você já consegue analisar se essa cidade que está pedindo uma determinada questão, se ela está no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Tranquilo? Moçada, vocês observaram que todos os climogramas já analisados têm as temperaturas positivas, isso é, de 0 ou mais, beleza? Porém, nesse próximo climograma aqui, ó, é um climograma da cidade de São Petersburgo, na Rússia. O que acontece? Lá nós temos temperaturas abaixo de 0, temperaturas negativas. Então, se vocês observarem, esse climograma ele já começa no meio do gráfico, justamente para permitir que essa linha de temperatura ela entre na zona negativa dessa temperatura aqui do gráfico, né? Aqui nós temos 0 grau, 10 graus positivos e aqui 10 graus negativos. Então, moçada, é o seguinte, todas as vezes que você bater o olho num climograma desse estilo aqui, que ele já começa no meio do gráfico, isso significa que as temperaturas são abaixo de 0, obviamente em uma determinada época do ano, como a gente pode ver aqui nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, porque existe uma época do ano, que é ali em junho e julho, que essas temperaturas são positivas. Pessoal, aqui nós temos um caso climático especial. Aqui o que a gente tem? O climograma da cidade de Cherrapunji, na Índia, onde o clima monsônico predomina nessa região. E o que vai acontecer? Esse climograma aqui, ele sai da proporção de todos os outros climogramas já analisados. Por quê? A questão da escala dele já é diferente. Observa bem essa questão da temperatura. A temperatura aqui em graus Celsius vai aumentando de 50 em 50 graus. 0, 50, 100, 150. Se a gente for analisar no outro climograma, esse aqui está sendo representado de 10 em 10 graus Celsius. Ou seja, a escala que ele é colocado, ele é posto dessa forma justamente para se adequar à questão do gráfico. Beleza? Então, voltando nesse climograma aqui, ele sai dessa proporção justamente porque é colocado em outra escala diferente dos outros climogramas. E também na pluviosidade é a mesma forma. A gente vai ter aqui subindo de 100 em 100 milímetros, enquanto outros está subindo em 50, 20, como esse aqui que sobe em 20, 0, 20, 40, 60, beleza? Então a atenção que a gente chama para vocês aqui é o seguinte, para vocês analisarem bem essa escala que é colocada. Por quê? Se a gente observar essa linha aqui, ó, é uma linha bem retilínea. Ah, professor, quer dizer então que essa cidade ela está na região equatorial? Não necessariamente. Essa cidade aqui da Índia, ela está na região tropical do planeta, é uma região que ainda assim ela recebe uma energia do Sol decorrer de todo o ano, porém, essa linha está retilínea justamente devido a essa escala dela que é colocada de forma muito exagerada. Então, o que vocês têm que analisar é justamente essa questão. Se essa escala é menor, a tendência é que essa linha oscile mais. Se essa escala é maior, como deste gráfico aqui, como deste climograma, a tendência é que essa linha fique mais retilínea. E para encerrar essa aula de um jeito maroto, vamos com uma questãozinha bacana aqui. E você que fez o Enem do ano passado, de 2017, sabe muito bem dessa questão que está sendo colocada aqui. E você que vai fazer o Enem deste ano de 2018, também é bem provável que pegue esse tipo de questão, que é um tipo de questão muito recorrente na prova do Enem, beleza? Então vem comigo aqui. Essa aqui foi uma provinha do Enem do ano passado, de 2017, onde nós temos aqui a figura 1 e a figura 2, o gráfico, o climograma, e aqui algumas cidades ao redor do mundo. E a perguntinha fica assim, ó.
As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Vamos lá, pessoalzinho, com essa aula que a gente já teve hoje, o que a gente pode observar? A gente pode observar que a curvatura da linha ela já não é retilínea, ela já tem uma certa curvatura, beleza? E um outro detalhe, a gente observa também que essa linha ela está voltada para o lado de cima e não para o lado de baixo. Qual é a conclusão que a gente pode tirar com isso aqui agora, então? Que ela não está numa região de baixa latitude e que ela não está na região do hemisfério sul, beleza? Então a gente já pode eliminar de cara aqui algumas questões, como por exemplo, Cidade do Cabo está no hemisfério sul e o climograma aponta para cima. Cidade do Cabo a gente já pode eliminar. Sydney também está no hemisfério sul e o climograma para cima, podemos eliminar. Mumbai, Barcelona e Moscou, aí sim. Por quê? As três estão no hemisfério norte, beleza? Só que a gente vai ver agora outros fatores aqui. O que acontece? Nós vimos nessa aula também que esse climograma, esse tipo de climograma aqui, ó, ele tem temperaturas negativas. No mês de janeiro chega a 10 graus abaixo de zero. E quando a gente vai colocar essas temperaturas baixas, vale lembrar que as cidades de altas latitudes, ela apresenta temperaturas muito baixas, beleza? Então, Mumbai é uma cidade que está no hemisfério norte, porém a latitude não é tão grande assim. Barcelona também não. Então, a cidade com a maior latitude seria Moscou. Letra E, Moscou, Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude, que é justamente a alternativa correta dessa questão. E aqui a gente mata a questãozinha do Enem de 2017, beleza? Agora um recado rapidão aqui para vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no YouTube Latitude Zero e não deixe também de nos seguir na nossa página no Instagram, Latitude.zero. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Então, vem comigo, pessoalzinho, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro climograma. Esse climograma aqui é da cidade de Manaus. O que a gente observa? A gente tem uma determinada conta, beleza? Então vamos comigo aqui. Seguinte. Mano, tá passando, velho. Mano, é aqui, velho. Salve isso aí, velho. Já salve.